Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a terça está muito especial. Vai acontecer um bate-papo muito interessante sobre as ferramentas essenciais para os advogados com o nosso querido convidado, Selmo Fraga. Então, queria, desde já, agradecer a presença de vocês e pedir autorização para a gente gravar esse encontro, imortalizar e poder assistir outras vezes. Agradecer a presença de todos, em especial agradecer a presença de Céu e passar a palavra para ele, porque à noite tem ele aí como nosso ilustre convidado. Então, é com você, Céu. Obrigado, Gleice, muitíssimo obrigado pelo convite, especialmente a todos que tiveram aqui o tempo dedicado para esse bate-papo nosso, né? A cada um de vocês, muitíssimo obrigado de coração. Espero que essa noite, de fato, seja proveitosa, que a gente possa ter alguns bons insights aqui. E o Danilo me perguntou, agora há pouco, Selmo, vai mostrar o sistema, qual sistema, tal? Eu falei, olha, vamos conversar sim, vou mostrar o sistema, vou tentar trazer alguns insights ali, mas não ficar restrito só ao sistema. Como nós vamos falar de tecnologia, aquilo que é fundamental para o advogado, aquilo que no dia a dia faz toda a diferença, eu não posso me furtar de passar alguns pequenos detalhes antes de chegar na tecnologia. E para balizar essa fala minha que vou introduzir agora, eu só queria pedir uma permissão para passar um vídeo aqui de 35 segundos. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem, porque apesar de ser em 35 segundos, ele está em câmera lenta. Então, ele em 35 segundos já é ali um tempo bem interessante. Eu vou tentar explicar e compartilhar o que se trata esse vídeo. Vamos lá. Ver se eu consigo. Este daqui. Ele está sem volume mesmo. Isso é o pit stop de 1,82 segundos. Esse pit stop da Red Bull é o recorde mundial. Percebam que ele está em câmera lenta, e eu vou até voltar, porque é necessário que às vezes a gente volte e reveja esse vídeo mais de uma vez e para entender o quão grandioso ele é. 1,82 segundos, as pessoas conseguem trocar 4 pneus de um veículo de Fórmula 1. Isso é mais rápido do que pegar um copo d'água, de que pegar uma caneta, e às vezes é mais rápido do que a gente está pensando. Aqui, se a gente estivesse passando em tempo real, certamente ninguém ia conseguir sequer perceber o detalhe desse vídeo. E eu vou voltar aqui e aproveitar essa oportunidade para deixar só uma pequena cena aqui em pausa, só para a gente pensar e ver essa cena aqui, que já me atende bem. O que nós temos aqui nessa cena? Em primeiro lugar, o que eu quero chamar a atenção que as pessoas é que se destacam nesse primeiro momento. Depois disso, quando vocês viram ali o vídeo em movimento, existe uma outra lógica que é procedimentos. Então, existem procedimentos muito bem desenhados, e esses procedimentos foram repetidos certamente à exaustão, para permitir que as pessoas conseguem, em 1,82 segundos, trocar 4 pneus. E, por último, o que a gente vê aqui? A tecnologia. A tecnologia que eles utilizam nem é a tecnologia mais disruptiva. Se a gente observar bem, tem qual tecnologia aqui? Uma pistola pneumática que permite ele tirar ali o parafuso com grande velocidade. O que mais que a gente tem? Um macaco que levanta o carro de uma forma mais facilitada. Mas não é uma tecnologia disruptiva. O que tem verdadeiramente nesse conjunto de pessoas aqui, inclusive o piloto, é uma mentalidade de pessoas altamente focadas em resultado. Isso daqui não precisam ter dúvida que é isso que a gente identifica nesta imagem. Em primeiro lugar, pessoas. Então, toda vez que a gente vai falar de tecnologia, e tudo que eu quero falar daqui para frente, eu queria que a gente tivesse, de fato, e aqui falando de coração aberto,
pensando em pessoas, porque não existe tecnologia sem pessoas que utilizam. Nem a AI mais revolucionária do mundo funciona de forma totalmente autônoma. Tem sempre alguém para fazer um prompt, para fazer algum comando e tirar daquela tecnologia mais disruptiva ali, aquela tecnologia mais moderna, alguns resultados. Portanto, dentro de escritórios, o que a gente precisa para tirar o máximo de proveito dentro de uma lógica que é diferente dessa de um pit stop, por óbvio, mas que se assemelha muito. Precisamos começar por uma revolução na mentalidade das pessoas, criando culturas de pessoas verdadeiramente vencedoras, cultura de pessoas que vão modificar a história do escritório a partir de comportamentos que não cabe neste momento a gente aprofundar. O segundo item que vai levar a uma transformação e que é tão importante quanto o outro, e ele entra no segundo momento mesmo, é preciso que siga exatamente esse padrão, são os procedimentos. Vejam que cada uma das pessoas envolvidas nesse vídeo sabe exatamente o que fazer, na hora que fazer, e da exata maneira que precisa ser feito para que o resultado aconteça. Dentro dos escritórios, nós temos a mesma coisa. Procedimentos que precisam ser vistos e revistos de forma muito detalhista. Mas depois que forem definidos, há uma necessidade de todo mundo seguir aqueles procedimentos, até que, seguindo o modelo lá do PDCA, a gente volte e revise aquele procedimento, porque ele não está correto. Mas é preciso que todos sigam procedimentos para que efetivamente o resultado aconteça. E só por último, pessoal, entra a tecnologia. E a tecnologia, ela existe para dar conformidade a esses procedimentos, para facilitar com que os resultados esperados a partir de determinados procedimentos aconteçam de forma mais fluida, mais facilitada, aconteça de um jeito que é o esperado em função de um planejamento prévio. Então, sem procedimentos, a tecnologia, ela fica ali, entre aspas, batendo cabeça. Ora ela é usada de um jeito, ora de outro, e isso não é o desejável. Portanto, o segundo ponto que não pode faltar dentro de escritórios, departamentos jurídicos ou de qualquer local é exatamente a parte de procedimentos para que a gente obtenha o resultado. E, por fim, a gente tem a tecnologia que vai dar aderência e vai facilitar bastante essa obtenção de resultados. Ok. Vou dar aqui um stop neste compartilhamento, que eu acho que aqui a gente já conseguiu identificar alguns pontos bem importantes e voltar agora para uma outra lógica, já que a ideia aqui é falar de tecnologia, sempre lembrando que nós vamos precisar de pessoas e de procedimentos. Como entra, então, a tecnologia? E eu vou tentar aqui contar uma história daquilo que pode acontecer dentro de um escritório ou que vai, eventualmente, acontecer num departamento jurídico, já que é o nosso foco aqui. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, Gleice. Eu não sei se vocês, durante aqui o bate-papo, interrompem, vão fazer perguntas. Fiquem à vontade, eu só vou pedir para você me ajudar a mediar isso. Porque às vezes eu estou compartilhando e não vejo alguém levantando a mão, né? Então, isso daqui pode parar e falar assim, amor, tem uma pergunta aqui, me ajuda. Beleza? Aqui agora eu vou tentar compartilhar uma outra tela e começar a contar uma breve história do que eu acredito que vai acontecer em alguns escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Mas sempre com esse vídeo que eu acabei de deixar aqui, que para mim é bem emblemático e mostra muito o que significa a aplicação da tecnologia na nossa vida. Primeiro as pessoas, depois os procedimentos e, por fim, a tecnologia para dar conformidade e aderência a tudo. Legal. Dentro dessa perspectiva, eu vou fazer aqui um novo compartilhamento. E agora, dentro do que o Danilo havia me perguntado, deixa eu só abrir aqui. Agora sim, Danilo, eu vou compartilhar, deixa eu voltar aqui, só ajustar a minha tela também para facilitar aqui a visualização. Um segundo, tá, pessoal? Vou colocar este.
Só um segundo para eu ajustar essas telas aqui. Isto. Legal. O que eu tenho aqui agora, de fato, não é mais aquele vídeo, né, relativo à parte de pessoas e procedimentos, e eu quero mostrar um pouquinho da parte... Uai, agora entrou o vídeo com áudio. Pronto. O que eu quero mostrar agora é uma parte de tecnologia e fazer o link ali com essa fala inicial. Vamos pensar como vai acontecer a lógica de um escritório de advocacia e pensando ali na prospecção do cliente. Como a gente vai aplicar a tecnologia, como a gente vai ter alguns procedimentos. Então, imagina que chegou um cliente para o escritório. E esse cliente veio pode chegar de várias formas aqui. Deixa eu só abrir aqui. Operador. Beleza. Aqui está o sistema e a secretária recebe um contato e ela vai fazer o registro inicial ali daquele contato de uma prospecção. Como que a gente pode utilizar a tecnologia para já gerar alguns insights bem efetivos, inclusive aplicando fluxos de trabalho que nada mais são do que os procedimentos aderidos ali à tecnologia, né? Então, os procedimentos internos já fazendo ali a aderência com a tecnologia que a gente quer mostrar. Então, vamos imaginar que ele vai cadastrar aqui um cliente que é uma prospecção, nem é ainda um cliente. Eu vou só deixar um cadastro bem simples aqui para a gente utilizá-lo de base aqui. Então, vai ser uma prospecção ativa, hoje está vinculado aqui a um grupo de clientes especiais. O nome dele é José Pereira Santana, ok? Vou colocar aqui um número de CPF para ele, só para já deixar aqui um... Vou colocar um gerador de CPF aqui e gerar um número específico aqui. Aliás, nem precisa, vai sem CPF mesmo. Vamos lá. Masculino, vou colocar uma identidade aqui. MG, um número aqui. Vou colocar que ele é, por exemplo, dentista. Vou dizer aqui que ele tem um endereço. Vou colocar aqui 30, 180, 050. Vou puxar aqui e deixar aqui, então, uma marcação básica para ele. Acabei de cadastrar esse cliente, o que a gente tem como ferramenta que já pode ser gerada de forma a gerar valor dentro do escritório. Alguém cadastrou, foi quem? Foi o estagiário? Foi uma secretária? Na hora que cadastrou a prospecção, já pode ser gerada uma tarefa previamente definida para uma pessoa que pode ser o responsável pelo contato inicial. Então, a gente já pode pensar que prospecções, elas vão ter fases, e é muito parecida com o funil de vendas. Aquilo que a gente já conhece no dia a dia é uma lógica que a gente pode aplicar dentro do escritório de advocacia para que a gente traga o máximo de proveito para o dia a dia. Volto a dizer que aqui a ideia é colocar procedimentos para que a tecnologia dê mais conformidade a esses procedimentos. No meu modelo aqui, eu criei um fluxo que, ao cadastrar uma prospecção, automaticamente gera uma tarefa de contato inicial e essa tarefa vai para algumas pessoas previamente definidas. Então, eu tenho aqui o Abraão e o Selmo. Vamos imaginar que eu fiz o contato e agendei uma reunião. Então, eu vou entrar aqui e informar que agora aguarda uma reunião. Vou colocar na mesma data. Novo fluxo vai acontecer em função de uma lógica. Deixa eu ver se para esse aqui vai ter. Aqui até não tem, mas vai gerar uma segunda tarefa de agendar a reunião. Vamos dizer que eu atendi esse cliente e agora eu tenho que mandar uma proposta ali, eu não fechei naquele momento, então eu vou enviar uma proposta comercial para ele, para que ele possa avaliar daqui a algum tempo, né, e retornar. Então, eu vou mudando as fases, e à medida em que eu mudo as fases, as tarefas internamente vão sendo geradas de acordo com a minha necessidade. Percebam que agora já existe uma segunda tarefa aqui, que é enviar a proposta, e agora para outras pessoas. O que eu quero destacar com esse ponto inicial aqui? A importância de usarmos, dentro do escritório de advocacia, os modelos de CRM
que permitem a gente seguir exatamente um fluxo de vendas, porque a advocacia precisa ser profissionalizada não apenas na fase pré-contratação, então, não apenas na fase pós-contratação, né? Quando a gente já tem um processo e já está acompanhando. Aquela fase que antecede, ela precisa de diversos procedimentos para que não passe muito tempo sem eu enviar uma proposta, sem eu cobrar o retorno da proposta, e tudo isso vai fazer bastante diferença no dia a dia dos escritórios. Então, o que eu estou querendo destacar neste primeiro momento aqui? A possibilidade de colocarmos um fluxo de trabalho personalizado para cada escritório de advocacia que tem uma demanda específica de atendimento pré-contratação do cliente, na fase de prospecção, portanto. E aí vamos pensar que este cliente, de fato, aceitou a proposta e virou ali um cliente. Então, vou rodar a chave aqui e só informar que ele é agora um cliente ativo. Qual é o passo seguinte, logo que eu marco que ele é um cliente ativo? Os documentos de representação, que também podem ser automatizados. Então, vamos pensar aqui, neste caso específico aqui do José Pereira, que tem esses dados aqui que eu acabei de colocar. Poderia ter muito mais, né? Poderia ter CPF e tal. Eu posso clicar aqui e buscar os documentos de representação dele, e aí o sistema já vai trazer um contrato preenchido com o modelo que eu tenho internamente, o meu template. Virá, por exemplo, um contrato de prestação de serviços advocatícios, com os dados já preenchidos, José Pereira Santana, brasileiro, dentista, identidade. Aqui estão os dados do contrato. A parte que eu acho importante, já destacada aqui em amarelo, que envolve o valor dos honorários. Eu vou ter aqui na mesma lógica, né? O nome dele, a data de hoje, tudo já preenchido, a procuração com os dados dele e os dados do escritório. Eventualmente, eu vou ter também uma declaração de hipossuficiência. Enfim, eu consigo gerar um contrato, uma declaração de hipossuficiência, uma procuração já personalizada. E nada impede que eu tenha diversos templates dentro do meu escritório. Eu posso ter um template de uma procuração envolvendo a área trabalhista, uma procuração envolvendo a área criminal, uma procuração mais voltada ali para um nicho específico do mercado, e isso vai dar mais conformidade e mais velocidade. E como a gente vai poder criar isso, né, de uma forma facilitada? Existem diversas ferramentas no mercado, e a XJUS é apenas mais uma que, de fato, dentro deste contexto, oferece a possibilidade de criar templates e gerar documentos ali, podendo exportar para o PDF, para o Word, né? Ou, eventualmente, vou até mostrar aqui um outro aqui, que já sai com o modelo, com o timbre aqui da própria XJUS, mas que é interessante também já mostrar na tela ali. Deixa eu abrir, só ver se está sendo compartilhado. O documento está compartilhado? Acho que sim, né? Sim, bacana. Então, aqui é algo bem parecido com aquilo. Só que aqui tem a logo da XJUS, poderia ser de qualquer escritório, mas é a mesma lógica de já ter ali um documento preenchido com os demais elementos bem estruturados para que a gente só possa clicar em cima e pegar a assinatura de quem for o responsável. Portanto, essa é também uma tecnologia que, apesar de muito simplista, gera muito valor dentro dos escritórios. Sobretudo porque a gente consegue, a partir dela, padronizar documentos e permitir que outras pessoas utilizem esses documentos a partir de algumas pessoas mais sênior dentro do escritório. Então, o sócio quer pegar e ler a procuração e deixar ali bem estruturado todos os poderes gerais, especiais, que devem constar na procuração, ele faz isso uma única vez e pronto, dali para frente, a estrutura do documento está montada. Isso vale para petições mais simples, vale para procuração, vale para o modelo de contrato de honorários e tudo mais. Então, é uma tecnologia também que, junto com o fluxo de atendimento prévio, na hora que esse cliente, né, essa prospecção vira efetivamente um cliente, a gente já tem templates de documentos para fazer ali
a geração de documentos padronizados pelo escritório. Bom, saindo um pouquinho dessa lógica, o que eu vejo que acontece com muita frequência dentro de escritórios de advocacia hoje que começam a procurar modelos de recorrência financeira? Há uma tendência muito grande de escritórios aceitarem, o que não acontecia até pouquíssimo tempo atrás, de aceitarem honorários em valores mais baixos, né, parcelando honorários cheios. Então, você tem um cliente como esse daqui, José Pereira Santana, tem poucos dados aqui, mas ele tinha uma demanda cujo valor de honorários ali seria inicialmente de R$10 mil, valor que ele não tem para desembolsar no primeiro momento. Mas, se você parcelar para ele em 24 vezes, então 24 de 500, ele consegue encaixar no orçamento. Com isso, você tem ali a possibilidade de criar as recorrências de honorários. Quando a gente olha para apenas um cliente, isso não vai fazer muito sentido. Mas se você começar a somar 5, 10, 20, 30 clientes pagando R$500 todo mês, isso vai fazer um bolo que vai fazer muito sentido para o escritório. E à medida que o tempo vai passando, esse é um bolo que só vai crescendo. Então, você consegue estruturar também a parte financeira para que essa parte financeira possa gerar para você alguns desses procedimentos que envolvem o parcelamento. Então, imagina que esse cliente aqui, vou até pegar o nome dele, deve ter mais aqui no sistema. Ele parcelou comigo em 24 parcelas de R$500, como eu acabei de falar. Eu vou vir aqui em recorrência e cadastrar esses honorários dentro de recorrência de contas a receber. E esse é um ponto que a tecnologia ajuda bastante na parte financeira do escritório. Vou colocar aqui fim da recorrência, poderia ser nunca, uma data limite, uma quantidade. Então, vamos pensar aqui em 24 parcelas, né? Eu quero que gere ali com 30 dias de antecedência, o vencimento é mensal e vai ser todo dia 10, por exemplo. Então, eu deixo isso daqui já configurado no sistema para que todo dia 10 eu tenha ali já uma parcela de R$500 vencendo ali. Mas nós vamos ver como que a tecnologia pode nos ajudar para além disso, né? Então, vamos pensar aqui que eu ainda nem tenha o processo, eu vou vincular só ao cliente. Esse José Pereira Santana aqui. Deixa eu só ver se vai aparecer. Ok? Vinculei a ele. Vou colocar aqui, por exemplo, que vai ser por meio de boleto. Vou deixar aqui nesse banco. O pagador é o próprio cliente. Deixa eu só voltar aqui. E finalizar esse primeiro ponto aqui para a gente ver. José Santana. Bacana. Vou colocar aqui mensal, tá? Então, um plano de contas aqui, honorários mensais. Bacana, processo ativo. Vou colocar aqui valor parcelado, só para finalizar mesmo aqui esse cadastro, tá, pessoal? E aí, pronto. O que a gente vai ter neste caso específico? Posso aplicar retenção tributária, não é nem o caso aqui. E aí, eu tenho, a partir de agora, uma tecnologia que vai me ajudar demais. Como existe aqui uma lógica de haver 24 itens de cobrança, é natural que o escritório teria muito mais dificuldade se ele tivesse dentro de uma planilha de Excel. Mas se o sistema gerar automaticamente os honorários e no dia em que essa parcela for fechada, então vou só voltar agora para mostrar como vai ficar. Então, a gente vai ter ali contas a receber. Só para explicar também esses R$500 aqui. Chegou o dia, a única coisa que eu preciso fazer é identificar se, de fato, os R$500 são devidos, eu fecho a fatura e, na hora que eu fecho a fatura, eu já posso emitir o boleto e aí o sistema vai fazer o quê? Vai no banco, gera o boleto, salva esse boleto aqui dentro do GED e manda para o cliente de forma automatizada. Idem para a nota fiscal. Vai na prefeitura, gera a nota fiscal e encaminha para o cliente ali. Percebam, portanto, que é uma tecnologia que, apesar de ser usado por várias pessoas no dia a dia, fora da advocacia, é algo que a gente começa a ver acontecendo com mais frequência agora. Ou seja, escritórios que
aceitam um parcelamento dos seus honorários de uma forma mais alongada, exatamente para não perder o cliente, mas ao aplicar esse tipo de tecnologia, ele consegue fazer a gestão de uma forma muito mais facilitada. Até porque, quando estiver próximo ali do valor que foi gerado e que está sendo vencido, no próprio painel dele, ele já vai ter algumas informações ali, listando para ele o que ele tem de honorários a receber nos próximos dias. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar próximos 15 dias, né? Então, na hora que eu abrir o meu sistema, eu vou achar entre os vários tipos de honorários que eu tenho para receber, uma de R$ 500, e o procedimento vai ser clicar em fechar a fatura e permitir que o sistema já faça toda aquela parte de automação, que vai desde a emissão do boleto, a emissão da nota fiscal, o encaminhamento automático dos e-mails desses documentos e, ao identificar o pagamento pelo banco, já colocar na sua tela de que aquele pagamento foi realizado, ou seja, já está com uma informação de que foi liquidado o valor daquela fatura, daquele boleto. Então, é uma tecnologia que, dentro de uma lógica de procedimentos previamente definidos, pode gerar também bastante valor dentro de escritórios de advocacia. Até aqui, eu falei muito sobre uma perspectiva de um escritório de advocacia, mas vamos tentar também não deixar aqui de falar dos departamentos jurídicos, né? É claro que a tecnologia que vale para um escritório de advocacia também vale para um departamento jurídico, mas os departamentos costumam ter necessidades um pouco diferentes. Então, uma necessidade que eu vejo que é muito comum em departamentos jurídicos é o monitoramento de distribuições de ações judiciais. Como que isso é feito? A tecnologia aqui nem vai ser muito possível mostrar, porque, de fato, ela acontece toda aqui no back-end. Mas eu entro no sistema e vou colocar o número do CNPJ ou o nome da empresa que eu quero que seja feito o monitoramento de distribuições. E não é um monitoramento daquilo que sai publicação. É um monitoramento através de crawler mesmo, que roda o país inteiro, todos os tribunais, identificando as ações que são distribuídas. E ao retornar, o que o sistema consegue trazer? Ele vai trazer a capa do processo, já permitindo um cadastramento de forma totalmente automatizada. E como que isso se dá? Ele carrega a capa com o nome das partes, dos advogados. Só vou abrir aqui um formulário de distribuição para que vocês possam ter ali algumas percepções de como que fica. Mas seria mais ou menos aqui uma base aqui de teste, tá? Então, ele traz, nesse daqui está até um pouco modificado, mas ele traz aqui número do processo, área, né, o assunto e classe CNJ, vai trazer a data em que houve a captura, vai trazer nome dos advogados, as partes envolvidas, CPF, CNPJ, vai trazer valor de causa, a comarca, tribunal, a instância em que foi capturado e também vai trazer a cópia do processo, o PDF, já fazendo o cadastramento totalmente automatizado. Isso, para departamento jurídico, é uma tecnologia que facilita muito, porque logo que ele é cadastrado, você já pode ter alguns fluxos desenhados. Vou dar exemplos de alguns clientes que a gente tem. Alguns clientes nossos, na hora que esse cadastro acontece, já é gerado automaticamente uma primeira tarefa para um estagiário fazer um saneamento inicial. E esse saneamento, ele não passa de buscar algumas informações internas dentro da companhia para poder iniciar alguns cadastros ali de números internos, colocar subsídios. No mesmo ato, logo que esse saneamento ele é concluído, já pode desencadear uma tarefa de elaborar defesa, por exemplo. Então, as automações que podem ser customizadas a partir dessa lógica gera bastante valor para departamento. E para ser um pouco mais palpável isso que eu estou dizendo, né, já que boa parte acontece
por trás, você só faz a configuração do nome da empresa ou do seu CNPJ e o restante é tudo feito de forma automática, trazendo cadastros como esses daqui que eu estou tentando deixar na tela. A gente vai valer-se de uma outra estrutura de tecnologia que é muito valiosa, que é a tradução de tudo isso em dados. Então, como que os departamentos acabam fazendo a gestão disso? A partir de uma estrutura que é parecida com essa daqui. O robô cadastra e já imputa dentro do sistema. Quando isso acontece, os dados começam a ser traduzidos de forma a gerar informação mais valiosa para a tomada de decisão. Aqui, por exemplo, é algo que facilita bastante essa compreensão. Imagina, estou vendo aqui, a Gleice levantou, deixa eu ver. Chamou, Gleice? Não, eu estou achando incrível isso. Que automaticamente tá. ele já vai alimentando, né? As informações e trazendo isso para a gente de forma visual. Perfeito. Então, aquela primeira parte não dá nem para mostrar, né? No sentido de mostrar como que é o cadastramento, já que ele é de forma automática, ele acontece, às vezes, em milésimos de segundo, né? Ele vai, simplesmente pega um dado ali e o computador imputa automaticamente. Mas depois começam a surgir, de fato, os insights que vão permitir os departamentos, os advogados gestores, fazerem ali a gestão de forma mais efetiva. Aqui é um primeiro exemplo. Como ele está capturando as comarcas, a primeira coisa que eu já estou vendo aqui é onde os meus processos estão tramitando. E um ponto bem legal é não ficar distrito só essa visualização de um gráfico aqui no mapa de calor. O departamento pode entrar, por exemplo, e falar: eu quero as ações que foram distribuídas dentro de determinado período. Então, ele vai buscar aqui, olha, eu quero, vou pegar minha base que é mais antiga, só para dizer, por exemplo, olha, 1 de 2016 a 31 de 2016. Então, quantos processos foram cadastrados dentro desse período, que é o ano de 2016? E eu não vou nem deixar só o status ativo, vou deixar todos aqui. Então, ele vai me falar 6.306 processos. Minas Gerais é a maior parte aqui. Então, se eu clico, eu vejo as comarcas, os números de processos capturados, e aqui eu tenho os percentuais. Selmo, mas eu quero aprimorar o resultado deste filtro. Eu quero saber, por exemplo, destes processos, né? Quantos ainda estão com status ativo, por exemplo. Então, eu já vou trazer um resultado um pouco diferente aqui. Vou voltar aqui para o gráfico só para mostrar 3.238 processos. Selmo, mas eu quero saber, destes casos, quantos são ações de cobrança, quantos são de uma área específica. É claro que alguns desses elementos aqui, por exemplo, área, é muito específico de um cliente. Esse daqui, por exemplo, quando eu falo área, esse foi imputado internamente, né? Então, aqui eu tenho agronegócio, análise de evento, assistencial, constitucional, eletrônicos, são áreas que eu fui criando e aqui sim há uma atividade mais manual. Mas isso não deixa de ser importante porque a tomada de decisão fica muito interessante. Então, se eu olhar para esses daqui, quantos são da área de mineração, por exemplo, né? E aí eu vou ter aqui um resultado de 109 casos da área de mineração, sendo que 107 são de Minas Gerais, nessas comarcas aqui. Então, esses dados, quando são imputados de uma forma mais automatizada e acaba sendo mais assertivo, porque onde a máquina faz, o erro é um pouco menor, né? Então, você tem uma operação muito mais matemática. Se a gente tem essa imputação de dados de forma automatizada, esses dados também ficam mais efetivos para quem está fazendo a avaliação. Além desses daqui, que eu acabei de mostrar, a gente vai ter uma infinidade de informações que a gente vai poder ver. Quantos processos estão sendo abertos? Então, vou voltar aqui para a minha base mais antiga, 2016. Quantos processos estão sendo abertos e baixados diariamente? Olha que informação valiosa que eu posso ter se eu estou dentro de um departamento jurídico. Vou só ampliar aqui para a gente ter essa percepção.
considerando aqueles processos que já foram cadastrados e o que foram baixados, eu vou deixar aqui só uma comparação. Perceba que, neste filtro mês, meu aqui, houve uma abertura de 6.351 processos e uma baixa de 4.924. Minha base, enquanto departamento jurídico, está crescendo. Algo precisa ser feito dentro de uma perspectiva de reduzir uma base de processos se for uma demanda. Se eu quiser ver diariamente como que está essa abertura, basta escolher o mês, por exemplo, aqui, o mês de agosto é o que mais teve abertura, 644. Clico em cima e ele vai me fazer o cotejo aqui entre baixas e aberturas diárias. Então, olhando a abertura, teve um dia que foi 73, precisamente no dia 2 de agosto de 2016. Depois eu tenho mais um outro pico aqui, 56 processos. Então, isso, fazendo uma comparação com as baixas, me dá uma série de insights para dentro dos departamentos, para dentro dos escritórios, poder efetivamente adotar determinados planos de ação de acordo com o interesse de clientes. E eu percebo aqui uma outra lógica que é muito interessante, que é as pessoas dentro de escritórios de advocacia não utilizam informações como essa para prospectar clientes na área corporativa. E o que o pessoal no corporativo quer, muitas vezes, é que você mostre para eles que você tem os dados na mão e que você vai poder compartilhar com ele, em tempo real, a realidade dele, cliente corporativo. E aí você vai ter uma série de dados que podem ser compartilhados, especialmente a partir de alguns alinhamentos, para que você mostre para ele, olha, eu tenho aqui, por exemplo, esse cliente aqui, Brasil Importação e Exportação, ele representa 26,6% da minha base. Se eu clico aqui, como que está a base dele? A maior parte aqui é mineração, depois recuperação de crédito, e assim sucessivamente. Então, são dados que podem gerar bastante valor dentro dos escritórios também, e não apenas dentro do departamento jurídico. Então, uma forma de prospectar clientes corporativos é mostrando para eles que vocês vão conseguir deter os dados, que os dados serão confiáveis e que poderão ser compartilhados num tempo muito rápido com eles. Isso gera muito valor. É algo que muitas vezes os escritórios tem os dados e, na hora de prospectar o cliente corporativo, ele não faz essa abordagem. Bom, avançando aqui, a gente vai ter uma série de dados aqui. Tempo de processo, considerando ali a data da criação, a data da distribuição. Então, a gente vê aqui como é valioso, por exemplo, se eu estou dentro de um departamento jurídico, olhar para 2 processos que estão ativos e que são do ano de 1988. Imagina se eu sou réu aqui nesses processos e sai uma sentença. Um caminhão de juros de 88 para cá. Então, eu preciso ter uma percepção diferente sobre os processos que estão na minha base. Olhar para os processos, considerando o tempo, é tudo, às vezes, que um departamento jurídico quer e é tudo que um escritório, também na área corporativa, precisa fazer. Se eu sou autor, eu ainda tenho outras perspectivas pelo tempo aqui. Eu vou poder criar algumas automações, nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Prometo não me estender demais, tá? Ô, Gleice, nós temos até que hora? Me ajuda aqui para eu não ultrapassar o tempo de todo mundo. Fique à vontade. Geralmente, 8h30, 8h40. Tá ótimo. Eu vou segurar e acelerar algumas coisas aqui. Então, olha só. Aqui a gente vai ter processos... Danilo fez uma pergunta. Está com a mão levantada. Quer fazer uma pergunta. Por gentileza, Danilo. Selmo, não sei se eu estou antecipando aí o seu questionamento, mas eu também não sei se todos aqui têm escritório do tamanho do que você está demonstrando aí, da necessidade desse programa. Igual no meu caso mesmo, eu tenho um escritório que são 6 advogados. Na verdade, um escritório que nós resolvemos criá-lo agora. São 6 advogados experientes que se juntaram. E lá, necessariamente, a gente está começando, cada um tem sua carteira de cliente, está começando a criar uma vontade de unificar.
Eu não sei se eu estou antecipando o seu questionamento, a sua apresentação, mas onde é que eu entraria nessa questão desse programa seu aí? Beleza, Danilo. No iniciozinho, você estava lá quando eu comecei a mostrar a parte de prospecções? Sim. Aquela parte de prospecção, ela vale para um cliente, né, um escritório que tenha um único advogado, que tenha 6, que tenha 10, ou que às vezes tenha 100. O que vai mudar são alguns procedimentos, dependendo do tamanho do escritório, que acaba tendo algumas áreas. Mas concorda comigo que a possibilidade de você emitir um contrato num clique é muito efetivo? Uma outra questão, Sim. você poder acompanhar as suas prospecções, né? Então, a gente falou lá da prospecção. Isso daqui aguarda uma reunião, esse outro aqui aguarda um envio de proposta. Eu poder entrar aqui no formulário de clientes e saber, por exemplo, quais são os casos que aguardam reunião, né? É claro que o tempo aqui é mais curto, não dá para aprofundar muito, mas se eu quisesse, por exemplo, saber todos os meus clientes que aguardam reunião, eu tenho aqui minhas prospecções, né? Então, eu tenho aqui 4 aguardando reunião. Bacana, já vou olhar. Imagina que eu tenho aqui a data de aniversário e o sistema me informe com um dia de antecedência ou uma semana de antecedência que o cliente vai fazer aniversário e eu possa mandar para ele ali alguma felicitação. Então, ferramentas como esta, elas permitem qualquer tipo de escritório ter ali a utilização para que ele possa, inclusive, crescer com um custo operacional menor. Então, quanto mais ferramenta você coloca, e eu volto a dizer, é preciso, primeiro, a gente ter uma mentalidade específica, né, que é uma mentalidade mais computacional, para tirar o máximo de proveito das tecnologias, e não é só XJUS, viu? Qualquer tecnologia, hoje a gente encontra praticamente isso tudo que eu estou mostrando. Mas os procedimentos que a gente vai ter dentro do escritório também. Como que é quando chega, é a secretária que cadastra? Beleza. Então, se a secretária cadastrou, eu quero que já apareça na minha tela ali de uma forma facilitada. Nesse ponto, Danilo, é o que eu estava tentando abordar, que vale para escritórios de qualquer porte. O que mudam são os procedimentos, mas a tecnologia acaba sendo a mesma. E qual a vantagem que a gente percebe hoje? Eu sou também um colega advogado, trabalhei junto com o Michel, não sei se o Michel está aí, mas trabalhei em escritório de advocacia que tinha quase 300 pessoas ali. E dentro dessa lógica de ter um escritório muito grande, diversas dessas necessidades aqui a gente via o tempo todo. Quem conseguia ter isso lá no 95, 96? Só os grandes escritórios, porque era uma tecnologia muito cara. E hoje se popularizou, está disponível para todo mundo. E aí deixar de usar pode ser algo que vai fazer com que a gente gaste mais para fazer a operação. E aí eu estou vendo que o Danilo ainda está com a mão levantada, tem outra pergunta, só para saber, ou se continuou com a mão levantada. Ah, tá. Tem outro questionamento, que é o seguinte, Céu, tem como destacar que determinado processo, quem vai atuar é somente aquele advogado, os honorários contratados por ele, o percentual, ou vamos supor, se vai ter dois advogados trabalhando nele, vão ser divididos os honorários? Legal. Perfeitamente possível, tá? Até não, assim, eu vou mostrar aqui só para não ficar sem resposta, mas seria mais ou menos o seguinte: você tem os grupos de trabalho e dentro dos grupos de trabalho tem as pessoas que compõem. Então, por exemplo, aqui é uma equipe chamada Dubai. Tem essas pessoas dentro da equipe. E os processos são vistos por essas pessoas. Eu vejo a agenda delas, eu vejo tudo separado. Então, assim, existem diversas tecnologias que são aplicadas exatamente para dar essa conformidade à necessidade dos escritórios. Pegar os procedimentos e replicar através da tecnologia. Beleza? Beleza, ok, obrigado. Bacana.
E depois, Danilo, só para não parar aqui para um detalhamento muito específico, a gente pode conversar, pode me chamar, que eu estou à disposição para conversar com todo mundo, mas só para dar uma sequência e não colocar aqui uma parte mais específica do sistema para todo mundo aqui, beleza? Eu já vou aqui encaminhando também, pessoal, para uma parte aqui de encerramento, considerando o tempo. Não dá para a gente falar de tudo que a tecnologia possui, mas, assim, destacando aqui algumas coisas que eu gosto bastante, e aí vamos pensar numa lógica aqui de uma automação que é muito valiosa. Então, aqui, eu já mostrei vários gráficos desses daqui, tem alguns que eu gosto bastante, esse daqui, por exemplo, que é algo que, às vezes, dentro de um escritório a gente precisa. Eu quero saber quantos processos que eu tenho que estão na fase de conhecimento, por exemplo. E aí, você vai ter ali um insight facilitado, né? Eu tenho 42 processos aguardando a licitação, 34 aguardando despacho, 26 aguardando sentença. Então, se eu sou autor nesse processo, por que eu não faço um plano de ação nesses 26 casos, vou até o juiz, peço para antecipar a sentença, forço algumas atividades, enfim. Os gráficos existem para que a gente tenha insights a partir deles e consiga, de fato, gerar muito valor dentro do escritório, porque as pessoas estarão com a mentalidade mais voltada a dados. Por isso, aquele primeiro vídeo nosso lá. No primeiro momento, as pessoas que vão interpretar os dados e aplicar dentro dos seus procedimentos, mas, acima de tudo, ter insights aqui para ações específicas. Eu vou pegar aqui um processo qualquer, só para mostrar uma tecnologia também simplista, mas que é muito legal quando a gente olha o todo. Vamos imaginar aqui que eu tenha um processo e eu precise cadastrar um pedido naquele processo ali para fazer uma gestão dele. Então, aqui tem um processo qualquer, não vou me ater aqui a entrar nos detalhes do processo, mas aqui está aqui o processo cadastrado com a base dele, tipo de fase que ele se encontra, e aqui tem um local chamado pedido. Imagina que aqui tem um pedido de reparação por danos materiais. Imagina que eu cadastro aqui materiais, e aí eu vou ter aqui um cadastro bem simples. Danos materiais, líquido, natureza extracontratual, probabilidade de perda. Quem faz muito relatório sabe disso. R$10.000 é o valor desse pedido nesse processo aqui. Eu tenho aqui é a data da minha atualização. Eu quero juros de mora de 5/5/2020. Vou deixar o índice do TJ, mas poderia ser de qualquer tribunal ou algum outro item específico, e vou colocar aqui 10% de honorários. Dá trabalho preencher? Dá, porque vocês viram a quantidade de campos. Só que depois que eu faço isso, o que eu quero chamar de atenção em termos de tecnologia? Você vai ter o valor histórico do seu pedido e o valor atualizado para hoje, 17/11/2023, 19.778. E aqui, a memória de cálculo que o robô fez para poder chegar a esse valor com a base de hoje. E o mais interessante é você ter isso atualizado a partir de ação automaticamente. Então, de 30 em 30 dias, esses dados serão automatizados automaticamente, de uma forma totalmente sem que você tenha que vir aqui e fazer qualquer tipo de operação. Isso gera muito valor, porque na hora que você abrir o processo e clicar aqui, rapidamente você vai clicar aqui e falar o seguinte, este processo tem um pedido de danos materiais de 10.000, atualizado hoje, 19.000. Imagina que você esteja fazendo um acordo, você tem a informação em tempo real. Imagina uma outra lógica aqui. Você vai prestar uma informação para uma empresa. E quem trabalha com empresa sabe que o que a empresa pede o tempo todo é qual a contingência do processo. Não vou nem avançar muito nisso, mas só colocar aqui, imagina que, para esse pedido de 10.000, eu estou contingenciando, por exemplo, 80% dele. O que o sistema vai fazer? Me mostrar aqui o cálculo, 8.000, só que ele vai trazer para mim o valor da contingência para eu compartilhar com o meu cliente, para dizer para ele que, neste processo, tem 19.000 de pedido, mas eu, advogado,
estou contingenciando 80%, que é o que eu acho que é o risco da empresa, que vai ser 15.822,99. Então, dentro desta perspectiva, eu tenho, no processo individualmente, uma visão de valor do pedido, valor da contingência, e aqui uma estrutura dos dois. Pedidos históricos e atualizados, contingências históricas e atualizadas. Somado a isso, se você tem uma necessidade de fazer a gestão desses dados, não apenas num processo, mas no todo, olha que interessante você poder clicar aqui em pedidos e ver toda aquela informação traduzida em dados de uma forma bem facilitada. Neste caso aqui, eu nem vou aplicar filtro. Ele está pensando em todos os pedidos, mas olha só, se eu quisesse aplicar filtro, né? Vou pegar aqui e vou aplicar só de um cliente aqui. Brasil, importação e exportação, por exemplo. Neste caso aqui, eu tenho condições de chegar para o cliente e falar: hoje, a sua realidade envolvendo os pedidos é 7.855.000 de pedidos aguardando julgamento, sendo classificado como possível 5.517, classificado como remoto 2.177, classificado às vezes como possível, né? E isso mostrando o que aguarda julgamento, o que foi julgado em primeira instância, o que foi julgado em segunda instância, o que já foi julgado nos tribunais, são informações muito valiosas que podem ter certeza que é tudo que departamentos jurídicos querem, é tudo que o advogado deveria ter também em termos de gestão interna para poder compartilhar com os clientes, especialmente as empresas. E, se não bastasse um gráfico como esse, ainda pode ter, por exemplo, um analítico. Aqui eu tenho diversos pedidos, mas imagina que eu queira saber só os pedidos, por exemplo, de danos morais. Então, vou colocar aqui, olha, morais. Tudo que eu tenho de pedido de danos morais, estruturado aqui de uma forma bem facilitada. Poderia ser de qualquer cliente, né? Então, eu tenho aqui danos morais, morais coletivos, em razão de falecimento familiar, 1.172.000. E aqui, atualizados, 2.849. E pego esse valor aqui, ainda estratifico em provável, possível e remoto. O que eu quero destacar aqui é que é a combinação de procedimentos internos, de cadastramento no momento certo, da forma correta dos pedidos, vão gerar resultados valiosos para prospectar mais cliente e ter uma advocacia baseada em dados, que é uma realidade hoje quase que intransponível. Não é possível mais ter uma advocacia se a gente não consegue baseá-la em dados. A gente fica para trás, a gente perde espaço no mercado, e na hora que você chegar para prospectar um cliente, sendo, às vezes, um profissional do ponto de vista técnico-jurídico muito qualificado, você fica para trás porque uma outra pessoa é capaz de mostrar uma história de dados que é muito mais encantadora do que a parte jurídica, que muitas vezes o cliente não consegue aferir de forma tão facilitada. Então, só para dar esses insights aqui, a gente poderia ficar uma noite inteira falando de tecnologias. De fato, a minha ideia era passar outros itens aqui, mas eu acho que o tempo e o nosso momento aqui já deu para trazer alguns insights sobre alguns pontos importantes. Também abrindo aqui para poder tirar dúvidas, né? Já que a gente está bem próximo de 8h40. Gente, foi maravilhoso. Como de costume, eu geralmente encerro a nossa apresentação e a gente abre os pós-créditos, mas eu preciso registrar que foi incrível a apresentação. Desde o início, você fez a gente pensar de uma forma, né, que a gente fala muito que os pilares da gestão é pessoas, processos e tecnologia. Você colocou isso muito explicado na prática com uma cena bastante interessante. Então, fica aqui registrado, né, que foi maravilhoso o nosso encontro. Meu agradecimento novamente. Eu vou agradecer a todos e encerrar a gravação para que a gente fique à vontade aí para tirar as dúvidas com o Céu. Eu até brinco, viu, Samu? Que só tem direito aos pós-créditos quem está ao vivo.